gente pensa em Bob Esponja, a primeira coisa que vem na cabeça é um desenho completamente maluco, cheio de piadas e personagens engraçados. Só que alguns episódios parecem ter esquecido disso completamente. E tem episódio que troca a comédia por um clima tão estranho que quando você assiste pela primeira vez, dá até aquela sensação de que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E o pior é que muitos desses momentos nem usam sustos, eles deixam você desconfortável aos poucos, até perceber que o Bob Esponja e os outros personagens estão em um perigo muito maior do que parece. E se você assistia Bob Esponja quando era criança, é bem provável que pelo menos um desses episódios tenha ficado na sua cabeça por anos. Talvez você nem soubesse explicar o motivo, só sabia que quando ele começava, o clima era completamente diferente do normal. E hoje a gente vai descobrir o porquê. Eu separei os 3 episódios mais assustadores de toda a série, começando por um que já conseguiu transformar a Sandy em um verdadeiro pesadelo. Mas guarda essa informação, porque no final do vídeo eu vou mostrar o primeiro lugar que consegue ser ainda mais perturbador. E pra gente começar, o terceiro lugar vai pra sobrevivência dos idiotas. E esse episódio já começa com uma imagem bem estranha. O Bob Esponja e o Patrick estão indo visitar a Sandy, como fazem normalmente. Só que quando eles chegam perto do domo, percebem que tem alguma coisa muito errada. A casa inteira dela tá completamente fechada por placas de metal. E na porta tem um aviso enorme dizendo pra ninguém entrar. Agora pensa nisso por um segundo. A Sandy fez questão de isolar a própria casa. E é claro que o Bob Esponja e o Patrick ignoram completamente o aviso. Sandy! Sandy, pra que essa placa, hein? E antes de entrar, eles assistem a uma gravação que a Sandy deixou justamente para qualquer curioso que aparecesse por lá. E no vídeo, ela explica que os esquilos passam o inverno inteiro hibernando. E isso acontece de verdade na natureza. E ela faz um alerta bem claro: acordar um animal durante a hibernação é uma péssima ideia. Durante a hibernação, os animais não gostam de ser acordados, então não perturbe. Isto é pra você, Bob Esponja. E por um instante, parece que os dois finalmente criam um juízo. Só que aí eles olham pela janela e veem que está nevando lá dentro. Mas o que é tudo isso? É uma terra encantada, ampla e plena de prazeres brancos reluzentes. E só isso já foi o suficiente. A curiosidade deles falou mais alto. E eles resolvem entrar só por um minutinho. E sinceramente, essa foi a pior decisão que eles poderiam ter tomado. No começo, parece até divertido. Os dois começam a brincar na neve como se fossem crianças. Só que essa diversão acaba muito rápido. Do meio da árvore da Sandy começa a sair um ronco absurdamente alto. E eles vão investigar. Só que aí eles encontram a Sandy completamente apagada, dormindo tão pesado que nem parece que existe mais nada ao redor dela. Só que tem um detalhe: ela não tá só roncando, ela também está falando enquanto dorme. E é aí que a situação começa a ficar realmente estranha. Enquanto ela sonha, a Sandy imagina que virou uma xerife perseguindo 2 criminosos chamados Dirty Dan e Pinhead Larry. Ao mesmo tempo, ela começa a crescer e cresce muito. Esponja! E o Bob Esponja e o Patrick acham aquilo hilário, então eles resolvem fazer exatamente o que não deveriam. Eles começam a fingir que são 2 bandidos do sonho dela, só pra ver como ela reage. E no começo até que funciona. Ela continua dormindo e respondendo ao sonho. Só que os dois riem tanto na brincadeira, mas tanto, que acabam acordando a Sandy. Ou pelo menos é isso que eles pensam. Na verdade, ela não acordou de verdade. Ela entrou em um sonambulismo. Na cabeça dela, o sonho continua acontecendo. E como Bob Esponja e o Patrick estavam interpretando justamente os criminosos que ela estava caçando, ela acredita que finalmente encontrou os dois. E antes que eles consigam fugir, ela agarra os dois de uma vez. Sandy, não! Pare! Eu te avisei, Dansujão! Agora vocês atravessaram a fronteira da Vila da Dor! Sandy, somos nossos, seus amigos, Bob Esponja e Patrick. E por sorte, ela volta pra cama logo depois. E nesse momento fica bem claro que eles precisam ir embora imediatamente. Só que em vez de ir embora, eles voltam a brincar na neve. E é impressionante como esses dois conseguem tomar uma decisão pior que a outra. Enquanto eles continuam correndo pelo lado de fora e fingindo ser o Dirty Dan e o Pinhead Larry, eles fazem tanto barulho que as vibrações chegam até a árvore. Eu sou o Dansujão! Não adianta gritar porque... E isso faz a Sandy levantar de novo. Só que dessa vez, ela não vai voltar a dormir tão fácil. Antes que eles consigam reagir,
Ela pega o Patrick e arranca a cabeça dele com a maior facilidade, jogando o resto do corpo pra longe, como se não fosse nada. E o Bob Esponja sai correndo desesperado, só que não adianta, a Sandy é muito mais rápida do que ele. E ela alcança o Bob Esponja, joga ele contra o chão com tanta força que abre um buraco. E quando ele tenta se defender usando um pedaço de madeira, o Patrick aparece bem na frente, leva a pancada e os dois acabam caindo dentro do buraco. E a Sandy aproveita a chance e simplesmente enterra os dois ali mesmo, do lado da árvore. E é claro que, por ser o Bob Esponja, eles conseguem sair depois sem nenhum machucado sério. Mas uma coisa muda completamente. Agora os dois estão apavorados. Eles finalmente concordam que tá na hora de ir embora. Só que o episódio ainda guarda mais um problema. Quando chegam na porta do domo, eles descobrem que ela congelou completamente. Como toda a estrutura aqui tá coberta por metal, ninguém do lado de fora consegue ouvir eles pedindo ajuda. Ou seja, eles ficaram presos. E se a Sandy não acabar com eles primeiro, o frio pode fazer esse trabalho. E sabe qual que é a solução que eles inventam? Voltar até a árvore da Sandy e arrancar um pouco de pelo dela para usar como casaco. E o plano já era absurdo, só que ele vai ficando cada vez pior, porque eles começaram só com alguns tufos, só que depois de um tempo eles tiraram todos, e por algum milagre, eles conseguem fazer tudo isso sem acordar a Sandy outra vez. De fita. E quando finalmente terminam, o inverno acaba. E a Sandy desperta normalmente, volta ao tamanho de sempre, e claro, o Bob Esponja e o Patrick acabam pagando pela ideia brilhante de roubar todo o pelo dela. Tá tudo bem, Sandy. O padrão de esquilo careca é muito comum em pequenos mamíferos. Bob Esponja! E é justamente isso que faz esse episódio ser tão marcante. O medo não vem de um monstro desconhecido, vem de uma personagem que sempre foi amiga do Bob Esponja, se transformando em uma ameaça completamente imprevisível. E durante boa parte do episódio, dá a sensação de que eles realmente estão correndo perigo. E para um desenho que normalmente vive de piadas, esse clima acaba ficando muito mais assustador do que a gente lembra. Só que por mais assustador que esse episódio seja, ele ainda não chega nem perto do segundo lugar. E esse aqui não tem nenhum monstro gigante, e também não tem perseguição. E praticamente nada de susto. Só que mesmo assim, muita gente considera esse um dos episódios mais perturbadores de Bob Esponja. Tudo começa de um jeito completamente normal. O Bob Esponja e o Patrick passaram o dia inteiro no Parque da Luva e agora só precisam pegar o ônibus de volta para casa. Nada parece fora do comum. Eles entram no ônibus do jeito atrapalhado de sempre e tudo indica que o episódio vai ser só mais uma aventura qualquer. Deixa eu pegar minha carteira. Não, pera. Deixa eu olhar do outro bolso. Não. Patrick, dá um trocado aí. De quanto você precisa? Quanto é a passagem? 50 centavos. Só que de repente tudo muda. O ônibus começa a descer cada vez mais ao fundo do oceano. E antes que eles consigam avisar o motorista que pegaram o ônibus errado, já era. O veículo para em um lugar chamado Fenda da Pedra. O motorista praticamente expulsa os dois do ônibus e vai embora sem dar a menor explicação. E agora, eles estão presos em uma parte do oceano que nunca viram antes. E basta olhar em volta para perceber que aquele lugar tem alguma coisa estranha. A areia é diferente e os peixes estão completamente diferentes também. E o pior de tudo é o silêncio desse lugar. O Bob Esponja está acostumado com a Fenda do Bikini, um lugar cheio de gente falando, carros passando e confusão o tempo inteiro. Só que a Fenda da Pedra é o contrário. Parece que o lugar inteiro tá quieto, quieto até demais. E o Patrick já começa a ficar nervoso na mesma hora. Só que o que os dois podem fazer? A única opção é esperar o próximo ônibus. E eles vão até a placa de horários, e o Bob Esponja se afasta por alguns segundos para conferir quando o próximo vai passar. Só que esse pequeno detalhe muda tudo. Um ônibus chega, e o Patrick consegue embarcar, só que o Bob Esponja não. E quando percebe o que aconteceu, ele sai correndo atrás do ônibus, e ele corre o máximo que consegue, só que não adianta. Ele não consegue chegar no ônibus e o ônibus desaparece, levando o Patrick embora e deixando o Bob Esponja completamente sozinho. E é aqui que o episódio realmente começa. Os ônibus continuam aparecendo, e o problema é que nenhum deles espera tempo suficiente. Sempre acontece alguma coisa. E quando o Bob Esponja chega perto, as portas fecham, e o ônibus vai embora de novo. E em uma dessas tentativas, ele ainda perde o balão que estava segurando. O balão sobe e um dos moradores da Fenda da Pedra vê a cena. Finalmente alguém vai ajudar ele. Só que existe um outro problema. Os dois simplesmente não conseguem se entender. O peixe fala de um jeito completamente diferente, e o Bob Esponja não entende uma única palavra. Só que mesmo assim, o morador tenta ajudar ele. Só que ele entende tudo errado.
Em vez de ajudar o Bob Esponja a encontrar um ônibus, ele acha que o problema é o balão. Então ele sai correndo atrás dele e desaparece. E as horas passam e o peixe nunca volta. Os ônibus continuam indo embora. E o Bob Esponja continua preso exatamente no mesmo lugar. Até que depois de muito tempo esperando, finalmente chega a vez dele na fila. Só que tem um detalhe que deixa tudo ainda pior. Ele descobre que acabou de perder o último ônibus do dia. E nessa hora, até o Bob Esponja perde a paciência. Ele reclama e protesta e tenta convencer alguém, só que ninguém pode fazer nada. E pouco depois, a estação fecha e as luzes se apagam. E agora ele tá completamente sozinho e no escuro. Tá legal. Como eu disse, eu vou estar bem aqui quando você voltar, neste lugar, no escuro, sozinho. E pra mim, essa sempre foi a parte mais desconfortável do episódio. Porque até esse momento, ainda existia alguma esperança. Só que agora nem isso. Sem luz, o Bob Esponja quase não consegue enxergar nada. Só que em compensação, ele começa a escutar coisas. Primeiro um barulho bem distante, e depois um outro. E aos poucos, os sons vão chegando cada vez mais perto. E dá pra ouvir passos, vozes, mas não dá pra ver absolutamente nada. Vai estar aqui amanhã. É melhor eu continuar andando. Correndo, é melhor correr. É melhor pular, é melhor eu pular. E foi aqui que muita gente teve certeza de que algum monstro ia aparecer. E o próprio episódio faz você acreditar nisso. E o Bob Esponja também acredita. Ele entra em pânico e sai correndo no escuro. Só que não demora muito até ele bater em um beco sem saída. E não tem mais pra onde fugir. E quando aqueles sons finalmente chegam perto, a revelação é completamente diferente do que todo mundo imaginava. Era o mesmo peixe que tinha saído atrás do balão. E ele finalmente conseguiu recuperar o balão do Bob Esponja. E ele faz uma última gentileza. Ele enche o balão de ar com ar suficiente para que o Bob Esponja flutue de volta até a fenda do biquíni, escapando da fenda da pedra. Obrigado. Entendi! O balão voa! E é justamente esse final que mostra por que esse episódio funciona tão bem. No fim das contas, não existia um monstro escondido. O verdadeiro medo era a sensação de estar perdido sozinho em um lugar estranho, sem entender ninguém e sem conseguir ir embora. E a falta de música, as cores mais apagadas, a iluminação fraca e o silêncio quase o tempo inteiro fazem esse episódio parecer muito diferente de qualquer outro episódio da série. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente lembra dele até hoje. Mas na minha opinião, nenhum desses episódios consegue superar o Turno Macabro. E o mais curioso é que ele começa do jeito mais normal possível. O Lula Molusco tá fechando o Siri Cascudo depois de mais um dia de trabalho. Quando bem na hora de ir embora, um cliente aparece querendo fazer o pedido. E o Lula Molusco manda ele voltar um outro dia. Só que o seu siriguejo escuta uma palavra mágica, que é o dinheiro. E na mesma hora, ele percebe que se o restaurante nunca fechasse, ele poderia ganhar ainda mais. E pronto. A partir daquela noite, o Siri Cascudo passa a funcionar 24 horas por dia. E isso significa que alguém vai precisar trabalhar no turno da madrugada. E o Bob Esponja fica animado na hora. Já o Lula Molusco parece que perdeu toda a vontade de viver. E enquanto o Bob Esponja fala sem parar sobre como deve ser incrível cozinhar hambúrgueres durante a noite, ele comenta uma coisa. Tem uma tarefa que ele odeia fazer, que é levar o lixo pra fora quando tá tudo escuro. E é aí que o Lula Molusco tem uma ideia que parecia genial, mas que acaba saindo completamente do controle. Assim que o Bob Esponja volta, o Lula Molusco resolve contar uma história só pra assustar ele. E é a história do Zé do Picadinho. Segundo ele, aquele era um assassino que aterrorizava a fenda do biquíni. E de acordo com os jornais, tudo começou justamente dentro do Siri Cascudo. O Zé do Picadinho trabalhava ali como cozinheiro, exatamente como Bob Esponja. Só que um dia aconteceu um acidente. Enquanto ele preparava os hambúrgueres, ele acabou cortando o próprio braço. E desesperado para estancar o ferimento, ele pegou a única coisa que tinha por perto, uma espátula enferrujada, e colocou a espátula no lugar do braço. Só que a tragédia não terminou aí. Algum tempo depois, ele foi atropelado por um ônibus. E segundo a lenda, todas as terças-feiras à noite, ele volta dirigindo o fantasma do mesmo ônibus que tirou sua vida. E é aí que o Lula Molusco entrega a parte mais importante da história. Ele diz que sempre existem 3 sinais antes da chegada do Zé do Picadinho. E guarda isso porque o episódio faz questão de usar exatamente essa sequência. Primeiro, as luzes começam a piscar, e depois o telefone toca, e quando alguém atende, não existe ninguém do lado da linha.
E por último, o ônibus aparece do outro lado da rua, e o Zé do Picadinho desce devagar. É uma história completamente inventada, mas o Lula Molusco queria que o Bob Esponja acreditasse. E quando ele vê que exagerou e deixou o Bob Esponja realmente assustado, ele admite que inventou tudo, e era só uma brincadeira. E os dois voltam ao trabalho. E parece que o episódio acabou com a tensão, só que só parece, porque alguns minutos depois, literalmente tudo que ele falou começa a acontecer. E o Lula Molusco olha imediatamente para o Bob Esponja, achando que ele tá tentando revidar pela brincadeira. Só que o Bob Esponja não fez nada, e na verdade ele nem estava perto do interruptor. E o Lula Molusco tenta ignorar. E depois o telefone toca, ele atende, e exatamente como ele tinha contado na própria história, ninguém responde. E nessa hora, dá pra ver que nem o próprio Lula Molusco acredita mais que aquilo é coincidência. Ele tenta convencer o Bob Esponja que agora ele tá falando sério, que ele não tá mais armando uma pegadinha. E o Bob Esponja ainda desconfia, até que o terceiro sinal aparece. Um ônibus para do outro lado da rua, e a porta se abre. E uma figura desce lentamente, e ele tem uma espátula no lugar do braço esquerdo, exatamente como o Lula Molusco tinha falado. E eles entram em desespero, os dois ficam paralisados quando aquela figura chega cada vez mais perto. Até que ele entra e começa a caminhar até o balcão. E nesse momento, tudo indica que o Lula Molusco acabou transformando a própria mentira em realidade. Só que no último segundo, a verdade aparece. Não era o Zé do Picadinho. Era só uma pessoa com uma espátula. E toda aquela figura assustadora era apenas uma coincidência gigantesca. E aí o episódio termina de um jeito completamente diferente do que todo mundo esperava. E é exatamente por isso que esse episódio ficou em primeiro lugar. Ele não assusta por mostrar alguma coisa horrível. Ele assusta porque faz você esperar que alguma coisa horrível aconteça o tempo inteiro. E cada detalhe aumenta a tensão. E quando você percebe, você tá tão nervoso quanto o próprio Lula Molusco, mesmo sabendo que aquilo começou como uma piada. E o que você acha desses episódios? Deixa aí nos comentários e se inscreva para não perder os próximos vídeos.